Alô! Uau, uau, uau! Chegou aquele dia da semana especial. Como sempre, é tão bom estar aqui. Se é a tua primeira vez, não te preocupes, porque aqui tu vais te sentir em casa. Terça-feira sim, com muita inspiração, motivação e às vezes alguns TPCs. Fiquem ligados. Semana passada falamos sobre um tópico muito interessante que foi sobre reflexão e tenho recebido alguns feedbacks muito positivos de pessoas que estão a implementar isso nas suas vidas. Algumas pessoas compartilharam os seus testemunhos no sentido de que não se apercebiam que durante todo esse tempo nunca pararam, na verdade, para refletir. E também recebi muitas questões sobre, porque ali eu mencionei, eu disse que às vezes é preciso parar e fazer as perguntas certas. E muitas pessoas disseram, mas Melba, o que significa e como é que a pessoa faz as perguntas certas? Em primeiro lugar, é muito importante nós pormos na nossa mente que nem sempre, nem toda hora, nós temos que ter uma resposta, mas sim uma pergunta. Porque nós fomos educados e nós crescemos de tal maneira que logo depois de ouvir alguma coisa, a primeira coisa que nós queremos fazer é responder, é dizer. Mas muitas das vezes nós não paramos para perguntar. Mas quando eu falo sobre perguntas, eu estou a falar mesmo de perguntas de modo individual. Quando nós estamos a refletir, e hoje que nós vamos estar a falar sobre a parte de estamos a nos redescobrir, a parte de redescobrir quem nós somos, antes de mais nada nós temos que começar a fazer as perguntas certas. E para fazer as perguntas certas nós temos que ter curiosidade. Por exemplo, tu podes estar numa situação onde tu estás a reclamar porque alguma coisa não está a acontecer, estás a sentir muitas coisas, muitas emoções. Tu tens que estar curioso para perceber o que não está a funcionar. O que funcionou no passado, o que não está a funcionar. Por que eu estou a sentir-me desta maneira? Temos que nos focar em ter Não podemos nos focar sempre em ter as respostas certas, mas sim as perguntas certas. E isto, o que vai acontecer é que isto vai abrir uma perspectiva diferente. Vais notar que mais e mais tu tens mais soluções. Por quê? Porque tu vais parar, vais pensar e vais fazer a pergunta certa. Por que eu estou a sentir assim? O que aconteceu antes? Como é que isto acontecia antes? O que eu fazia antes? Percebes? E mais tu vais ver que essas perguntas vão te dar mais tempo de pensar, de reflexão e vão começar a trazer soluções. Então, muitas das vezes, tu podes perguntar, ok, Melba, mas dá-me exemplos. Há vezes que tu podes estar numa situação que te encontras muito ansioso, muito perturbado, muito preocupado. Para e pergunta, mas o que eu quero? O que eu quero? Desta situação toda, disto tudo que eu estou a sentir, o que eu quero, na verdade? Tu podes perguntar a ti mesmo, mas eu estou com medo de quê? O que está-me a pôr com medo? Quais são os medos que eu estou a enfrentar neste momento? E tu vais ver que quando tu começaste a responder estas perguntas, tu vais conseguir endereçar, como diz em inglês, o elefante que está no quarto. Tu vais conseguir endereçar a questão. Porque muitas das vezes, quando nós não fazemos a pergunta certa, nós começamos a dar culpas ou começamos a fugir de certas responsabilidades ou começamos a entrar num ciclo vicioso de culpa aqui, porque é fulano de X, porque é situação X, enquanto que, na verdade, nós não estamos a endereçar o verdadeiro problema. Então, por que estás com medo? Do que tu estás com medo? Por que estás a sentir ansioso? Por que estás a sentir deprimido? Por que estás a sentir aflito? Por quê? E depois tu tens que perguntar, mas se essa situação que eu tenho medo acontecer, o que vai acontecer comigo? E tens de perguntar, mas se eu não tivesse medo, se eu não tivesse ansioso, se eu não tivesse aflito, o que iria acontecer? Tu vais ver que quando tu começas a fazer estas perguntas, tu vais te tornar o resolutor, a pessoa que resolve os teus próprios problemas. O inglês dizem problem solver.
tu vais te tornar a tua própria resolutor dos teus próprios problemas. Não vais precisar de ninguém, não vais precisar de pedir ajuda ou pedir conselho. Por quê? Porque tu vais estar a fazer as perguntas certas. Então, porque estamos na nossa segunda temporada, na verdade, este é o nosso primeiro episódio, a segunda parte do primeiro episódio, porque eu tinha prometido que eu ia falar sobre as perguntas certas. Mas porque foi um episódio relativamente curto, eu tenho um bônus. Fiquem ligados porque na sexta-feira, sim, esta sexta-feira, vamos ter mais um episódio do podcast da Melba Jorge. Sim, normalmente só temos um por semana, mas esta sexta-feira vão ser 2. Fiquem ligados porque na sexta-feira vem aí mais uma dosagem de inspiração e motivação. Até lá, stay blessed and refreshed.